interesse de hoje é estar começando, finalmente, a conversa sobre o conceito de empresários. Depois, se alguém for entrar, me dá um toque que eu volto aqui para liberar o ingresso da pessoa. Então, aula 4, conceito de empresário. Podem ir acompanhando pelo Moodle. A ementa da aula 4, então, aula 4. A ementa do que a gente pretende trabalhar hoje é o artigo, finalmente, o artigo 966 do Código Civil, que é o conceito de empresário, juntamente com o parágrafo único desse mesmo artigo, que é o conceito de não empresário, e, na parte final do parágrafo único, aquilo que se trata... Professor, Oi? Você consegue virar a câmera um pouquinho para a direita? É porque não dá para ver, dá para ver o que está escrito, mas eu não consigo ler o que está escrito. Eu consigo ver o que você escreveu. Tá, eu vou lá, vai me falando se a direita é o lado que é a sua direita ou a minha direita. A minha professor, é a sua esquerda. Ok, vai olhando. professor, me fala se possível, vai tirando foto em vez de ficar, porque eu acho que a gente vai conseguir enxergar de qualquer jeito. Aí, se você puder ir tirando foto e mandando no grupo onde os professores estão, onde estão todos os alunos também, eu acho que ficaria até mais viável. Entendi. Eu acho, Matheus. Ó, se eu virar mais um pouquinho, é isso que vocês querem? Professor, eu Oi. acho que não tem a ver com a posição da webcam, e sim a definição da webcam da sala. A gente não consegue enxergar, a captura que ela faz não chega para a gente com definição suficiente para ler. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar o microfone, eu acho que não dá para ver pela claridade de uma das janelas que está aberta. Deixa eu ali fechar ela, que como só tem eu, acredito que não terá problema, né? E eu também estou de máscara. Só um minuto, peraí, mas podem falar. Melhorou? Melhorou? Não. Não? Ah, então vão me ouvindo que o raciocínio vai dar certo, entendeu? E daí na verdade, isso aqui é a transcrição dos slides, mas o que vai valer é a minha interpretação, que eu vou estar conversando com vocês. Então, vamos brincar lá de imagem e ação. Eu vou falando e vocês vão imaginando o que eu estou escrevendo aqui no quadro. Combinado? Então, a ementa da aula de hoje, o que a gente pretende é estar conversando sobre, finalmente, o artigo 966, que no caput nós vamos ter o conceito de empresário. Então, o que eu escrevi aqui é o artigo 966. Não sei se vai dar tempo hoje, a gente vai ter que falar sobre o parágrafo único, que é o conceito de não empresário, e sobre a parte final do parágrafo único, que é o elemento da empresa, seria a exceção da exceção da exceção, como assim minha avó gostaria de estar chamando. Seguimos ainda no capítulo 4 e 5 da doutrina do Marlon Tomasetti. Então, pensando aqui em podermos estar começando essa conversa sobre o conceito de empresário, eu anotei aí, se você estiver com o slide aberto, slide número 3, eu coloquei para relembrar a memória de vocês que, na questão das fases na questão das fases evolutivas do direito empresarial, eu coloquei ali, ó, fase subjetiva, né? Se você pensar lá no mundo, no velho mundo, na Europa, é a fase da união dos fracos, a princípio, né? A união dos comerciantes. Aí eu faço uma pergunta: quem poderia fazer parte? Né? Deveria ser o detentor da matrícula e o cônsul era o responsável pela
legalização, de cuidar da legislação assim de uma forma geral. Isso a gente já viu e estamos até cansados de conversar sobre essa história. Fase objetiva, fase Napoleão, 1807, Napoleão discutia a questão do livre comércio, de uma lei geral de comércio que viesse a dar amplitude em todo ali as pessoas que participavam do comércio, e ele fez isso através daquilo que ele descreveu como atos de comércio. Aqui, só para relembrar, não tem nenhuma dificuldade. Veio lá a Revolução Industrial, século XIX, e com isso, com a Revolução Industrial, acabou culminando, fazendo surgir a questão da teoria da empresa, a questão ali da conceituação de Askine em 1942. E essa fase, se você anotou ou se você se lembra, eu dei o nome a ela, a fase subjetiva ou fase da teoria da empresa. E o que trouxe de novo, na verdade, o que seria a teoria da empresa? A teoria de empresa, evidentemente, deixou de lado o antigo atos de comércio e trouxe, se vocês estiverem olhando aí, eu estou no slide número 6, e trouxe uma locução nova, principalmente aqui no Brasil, chamada atividade economicamente organizada. E essa atividade economicamente organizada, isso aqui é justamente o contraponto entre o antigo conceito de comerciante e o novo conceito de atividade empresarial. Podem ver que no slide eu faço uma indagação e coloco assim para vocês. Como é que enfrentamos essa locução? Como é que enfrentamos essa nova modalidade? Como é que enfrentamos essa atividade economicamente organizada? E quando eu estou colocando como é que enfrentamos, como é que faríamos o conceito? O que é isso? Para que é isso? Para que serve isso, professor? E aí, eu sigo ali, no slide número 7, eu faço a pergunta: o que é atividade economicamente organizada? E se estivéssemos no presencial, eu estaria olhando para cada um de vocês e perguntando, de um a um, o que é isso? O que você acha que é? O que é esse conceito? E aí, nós como estudantes, como estudiosos da área do direito, o que a gente sempre quer fazer? A gente quer dizer que atividade economicamente organizada é ali a organização de alguma coisa relacionada com o dinheiro, relacionada com a economia. E eu deixo, normalmente numa aula como essa, a gente conversa ali 10, 15, 20 minutos sobre o que os alunos acreditam, que trazem como preconceito do que é atividade economicamente organizada, e aí, finalmente, eu encerro a conversa e digo, olha, não é nada disso. Infelizmente, a gente não sabe o conceito de atividade economicamente organizada, porque quem conceituou isso foi o ramo da economia, e nós estamos no ramo do direito. Então, por óbvio, e sem nenhuma vergonha de não sabermos qual é o conceito de atividade economicamente organizado, o ramo que se preocupou em fazer essa conceituação é o ramo da economia. Na verdade, o direito buscou na economia esse conceito pronto. E se você estiver olhando aí meu slide número 8, eu começo agora, ali através até de uma gravura, a tentar demonstrar, mas nós vamos dissecar cada um desses conceitos, entendeu? O que seria atividade economicamente organizada. No slide 8, na verdade, eu estou mostrando o que seria atos da empresa. Que o atos da empresa seria a questão do empresário, que daí eu coloco ali a setinha, a produção e circulação de bens e serviços. No meio, atividade economicamente organizada. E lá no final eu coloco atividade fim. Então, acho que é melhor eu começar a explicar esse desenho, senão vocês não vão. Tira uma foto para nós. Repete? Tira uma foto para nós aí. Desculpa, fala novamente porque cortou. Tira uma foto, manda para nós aí no WhatsApp. Você está escrevendo?
O que eu estou O senhor, ele escrevendo? pediu o seguinte, ele pediu para o senhor tirar ter uma foto cada vez que o senhor escrever e mandar no WhatsApp para a gente. Pode deixar. Mas agora eu já paguei, mas pode deixar. Vou desenhar melhor esse conceito. Pode deixar. Eu tiro a foto e vou mandando no grupo no segundo e terceiro semestre matutino. Dá para mandar direto? Dá, né? Então, tá. Então, preciso começar a explicar para vocês o que é esse conceito. Mas antes de explicar esse conceito, eu vou realmente começar aqui do conceito do artigo 966. Então, se você puder olhar na sua Bíblia, aí chamada Bíblia Acadêmica, né, Vadmecum, ou se você não puder olhar, depois eu transcrevo o conceito para você. Lá no artigo 966, é o primeiro artigo dentro aqui do direito civil, que a gente trata ele como sendo os direitos da empresa, vai estar aparecendo ali o conceito de empresário. E o caput diz o seguinte: considera-se empresário. Então, vejam que aqui eu já estou chamando a atenção de vocês para uma primeira informação. A gente começa o direito empresarial na legislação brasileira conceituando empresário. A teoria da Aschini, lá na Itália, conceituou empresa. Então, considera-se empresário, vírgula, quem exerce, e agora a gente começa as locuções, a gente começa os termos que nos interessam. O primeiro termo que nos interessa é profissionalmente. Agora aqui a gente vai parar um pouquinho. Por quê? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Então, o legislador brasileiro, quando inseriu essa palavrinha profissionalmente, ele trouxe a conotação aqui para o conceito de empresário, trouxe a conotação de profissional. E nada mais justo do que, neste momento, a gente conversar aqui durante alguns minutos sobre o que seria ser profissional. E se estivéssemos aqui todos juntos, eu estaria perguntando para cada um de vocês, o que é ser profissional? Vocês conseguem me falar? Que eu vou anotando aqui no quadro. O que é ser profissional? Profissional é aquele que é bom no que faz? Profissional é aquele que cobra caro? Profissional é aquele que tem qualificação? Especialista. Especialista, muito bom, isso mesmo. Vocês estão vendo que a gente acaba tendo até um pouquinho de dificuldade em conceituar quem é profissional. E daí eu repito a pergunta para vocês. Vocês são profissionais? Para ajudar, eu vou responder sobre mim. Eu sou profissional. Estou aqui agora, sou professor profissional. Quando advogado, também sou advogado profissional. Vocês são profissionais? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. E por que você é profissional, então? Me dá aqui um argumento. Nossa profissão é estudar. Estudar. E você estuda bem? Sim. Olha que bom. É isso mesmo. Então, antes da gente fechar o conceito aqui do profissional, eu não vou ter preguiça e vou conceituar o antônimo. O que é o antônimo? O contrário. O não profissional. Talvez fique mais fácil. Quem que é o não profissional? O não profissional é o amador. Não é verdade? E quem que é o amador? O amador é aquele que faz as coisas de qualquer jeito. Opa, jeito é com J. É aquele que talvez não tenha o quê? Não tem qualificação. É aquele que muitas das vezes a gente não tem o quê?
não temos confiança. Então, vejam que eu tomei... Deixa eu até tirar uma fotinha disso, então, para ir mandando. Vejam que eu tomei a cautela de conceituar aqui com vocês o que era o profissional e o não profissional. Professor, tem a ver também de estar registrado? Você sabia que a maioria das pessoas fazem essa indagação? Se tem a ver com estar registrado ou não? E eu vou respondendo com calma a sua pergunta. Por quê? Não tem nada a ver com estar registrado. Por que não tem nada a ver em estar registrado? Porque você vai ver que quando a gente terminar o conceito do artigo 966, a palavra registro, ela não aparece, ela não é levada em consideração. Então, se a palavra registro não é levada em consideração, quer dizer que eu não preciso necessariamente ser registrado para eu ser considerado um profissional. Evidentemente que nós temos algumas áreas, alguns segmentos técnicos ou que se exige conhecimento a título de graduação, né? Medicina, direito, odonto. Não tem como você exercer, por exemplo, a advocacia sem você ser advogado, sem você passar na OAB. Mas calma que a gente vai dissecar esses conceitos primeiro. Mas, a princípio, não é o registro que vai dizer se você é profissional ou não. Então, para podermos fecharmos essa conversa sobre o profissionalmente, então, já que eu conceituei o não profissional, o não profissional é aquele que é amador, é aquele que faz de qualquer jeito, é aquele que não tem qualificação, é aquele que nós não temos confiança. A gente pode até pôr mais um item aqui, é aquele que o preço é mais barato. Esse é o não profissional, mas não é esse que o legislador conceituou. Olha lá, o legislador tomou o cuidado de colocar considera-se empresário. Veja que nós estamos conceituando empresário. Considera-se empresário quem exerce, e a gente está achando agora aqui um conceito para profissionalmente. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Olha só, o profissionalmente é quem é bom, é o cara que sabe tudo sobre aquilo que ele está pretendendo fazer. Profissional é aquele que pode cobrar mais caro. Sério, professor? Sério, gente, desde que o mercado possibilite a sua cobrança do valor que você quer, não tem nada de irregular. É só você imaginar aí que, por exemplo, nós temos inúmeros restaurantes na cidade, concordam? Por que um restaurante você vai lá e paga num prato, por exemplo, sei lá, 120, 150 reais, e no outro você paga, sei lá, 20 reais? Ah, é porque os ingredientes são diferentes. Não, pode até ser que talvez... Vamos escolher o mesmo prato, então pega lá um filé mignon no Mercadão. 80 reais, 100 reais um prato. Um filé mignon num restaurante mais simples. Sei lá, 20, 30, 40, 50, não sei. Por que essa diferença de preço? Porque quem é profissional consegue colocar um preço maior no seu serviço. Por quê? Porque ele tem qualificação, Ele sabe tudo sobre aquilo que ele quer vender, tudo sobre aquilo que ele quer fazer. Ele é, especialista. Ele tem ali, talvez, uma especialidade, ele tem ali um estudo sobre aquilo que ele quer fazer. E, não me lembro o nome do colega, porque não apareceu aqui na tela, mas que eu perguntei se vocês eram profissionais, e vocês me responderam que eram estudantes profissionais, vocês estão corretos. Se vocês fazem essa atividade do estudo de forma profissional, qual é a atividade do estudo de forma profissional? Se você faz isso todo dia, se você faz isso aí que está cursando aqui a faculdade, se você está levando a sério os conteúdos, se você está fazendo as atividades, se você está lendo os doutrinadores e outras coisas, evidentemente que você é um estudante profissional. Então, quando o legislador colocou ali a palavrinha profissionalmente, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, sempre tem que vir em nossa mente, em nosso raciocínio, mais ou menos essa linha de raciocínio. Empresário é o bom, empresário é o que cobra mais, empresário é o que tem... E cobra mais não é no sentido de extorsão,
mas no sentido de qualidade do serviço. Empresário é aquele que sabe tudo sobre o produto ou o serviço que ele vai vender. Pode ser, sim, a questão do estudante aqui como profissional, não como empresário a princípio. Professor, Então, pois não. uma garota de programa é considerada profissional? Todas as vezes os alunos me fazem essa pergunta, né? Na verdade, a sua pergunta, a gente poderia responder ela de duas formas, mas eu vou responder exatamente da forma como você me perguntou. Você me perguntou, uma garota de programa pode ser profissional? Profissional, sim. Na verdade, talvez você pensou se ela poderia ser empresária, mas vamos por partes. Primeiro eu vou responder para você se ela pode ser profissional ou não. Então, vamos olhar aqui o que a gente colocou como sendo profissional. Profissional é aquele que é bom. Ela pode ser boa naquilo que ela faz? Pode. Ela pode cobrar mais caro? Olha, eu não conheço esse segmento, né? Não tenho vivência nesse segmento, mas eu sei que tem garotos de programas que cobram aí, sei lá, R$1.000, R$1.500 por uma noite, ou por acompanhar o empresário ali, um empresário em uma festa. Então, dá para cobrar caro, sim. Tem qualificação? Aqui é o X da questão. Nós temos a profissão do garoto ou da garota de programa como legalizada no país. Nós temos como uma atividade, mas não tem uma faculdade, concorda? Para você se tornar uma prostituta ou um prostituto. Então, a qualificação aqui é uma qualificação rasa, né? Não é uma qualificação nem técnica, não precisa... É um curso técnico. Não temos ainda esse curso técnico, né? Aqui acho que é mais instintivo. É especialista? Acredito que seja, né? Seja no conhecimento popular, gente, né? Não é o especialista de ter feito uma pós-graduação. Então, nesse sentido, a prostituta pode ser profissional? Pode sim, pode sim. E ela também pode ser amadora? Dependendo do caso, ela também pode ser amadora. Se ela não faz bem feito, se o preço dela é vintão, né? Se ela é feia, não tem atendimento, não tem a coisa como o cliente quer, de repente ela pode ser considerada assim, uma prostituta ou uma garota de programa que não exerce de forma profissional. O profissionalmente aqui no conceito de empresário é para chamar a atenção, é para dizer para você que quando está lendo esse artigo, olha, artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Quando você ver essa palavra profissionalmente, aqui no contexto do direito empresarial, quer dizer que o empresário é aquele que sabe tudo sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, é aquele que tem condições de colocar um preço elevado, um preço justo, um preço alto ali pelo seu produto ou pelo seu serviço, é a pessoa que tem condições de ter estudado, não aqui no sentido, por isso que até a prostituta foi uma boa pergunta, porque a qualificação aqui do profissionalmente, quando a gente volta ali para a profissão do empresário, nós não temos faculdade ainda que vai lhe graduar a se tornar empresário, sabiam? Nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para criar a profissão, né, legalizada, quando eu digo profissão no sentido de graduação, de uma faculdade, ainda que tecnólogo, para você se tornar empresário. Você vai dizer, mas tem o curso de administração. Administrador não é empresário, gente. Empresário é o conceito legal que nós vamos estar fazendo aqui na aula de hoje. Então, a primeira locução do empresário é... Professora, então o empresário não pode considerar como profissional? Posso, se ele não tem uma faculdade... Ah, mas só é profissional quem tem faculdade? Ué, então a prostituta também ela é profissional, porque ela não tem a faculdade também? Mas eu falei que ela pode ser profissional. Eu falei que ela não pode ser profissional quando ela não está fazendo, quando ela não consegue preencher esses requisitos. O profissional... Mas o empresário também não consegue. Como? O empresário também não consegue, porque ele não tem um curso. Justamente. Olha, muito, muito bem colocado. Neste quesito, profissionalmente, aqui no conceito de empresário, ele não está diretamente ligado com uma formação acadêmica. Nós não temos esse curso ainda de ser empresário, mas nós temos esses requisitos a serem cumpridos. E o primeiro requisito que a gente está conversando aqui é ser profissional. Então, o ser profissional, o empresário exercer de forma profissional, é ele não fazer isso de vez em quando,
não fazer isso como hobby, é conhecer tudo sobre o mercado dele ali, o produto ou o serviço, é ter a qualificação. Só que quando eu estou falando aqui em qualificação, gente, não é a qualificação acadêmica, não é lá um título de mestrado, não é um título de doutorado, é qualificação na área ali dele. Por isso que é muito boa a pergunta quando vocês colocam lá, mas espera lá, a prostituta é profissional? Ela é profissional, sim. Se ela fizer ali o serviço dela bem feito, com ética, para vocês terem ideia, a gente não trabalha isso no curso de Direito, mas nos outros cursos, eu tive anos anteriores que a ementa, a gente trabalhava Direito, Moral e Ética. E quando eu ia trabalhar Direito, Moral e Ética, o exemplo que a gente usava para discutir essa questão de Direito, Moral e Ética era o exemplo da prostituta, sabia? Porque dentro da própria prostituição existe uma ética profissional. Você vai dizer, está ficando maluco, professor? Não, não é isso. Dentro ali da prostituição, cada prostituta tem o seu ponto, cada prostituta tem ali a sua tabela, tem a sua forma de exercer a sua profissão. Não sei se vocês sabem disso. Eu não sei de conhecimento prático, mas é de conhecimento de relatos, né? De entrevistas, de coisas que isso aí você facilmente procura no Google e encontra. Então, profissionalmente, que o legislador colocou aqui no 966, é justamente para nós, quando vamos pensar no conceito de empresário, a gente ter esse entendimento. Qual o entendimento? Empresário é o bom, empresário é o que sabe tudo sobre o produto ou serviço dele, é aquele que consegue pôr preço, é aquele que consegue quantificar, né? Saber que ele está vendendo ali um produto ou um serviço por um preço que ele não está levando prejuízo e que ele está pagando ali, de repente, a tecnologia, está pagando aquilo que a gente chama de know-how, né? Então, tudo isso está diretamente ligado com o profissionalmente, fazendo a ressalva de que não existe ainda no Brasil a profissão de empresário, a título de graduação. Nós temos o conceito legal, isso aí está na prática, mas nós não temos uma faculdade para te tornar empresário. Então, é por isso que, nesse sentido, alguém já me perguntou, mas eu preciso ter registro para ser profissional? Em algumas áreas, sim, em outras, não. E quando nós vencermos ali o caput completo do 966, essa questão do registro para ser empregado é um dos questionamentos, é uma das questões que eu vou devolver para vocês. Combinado até aqui? Sim ou não? Sim. Seguindo nessa... Eu vou apagar porque isso aqui eu já mandei foto. Seguindo nessa linha de raciocínio, eu vou deixar o profissionalmente, porque é uma locução do artigo 966, mas eu vou colocar a próxima locução que nos interessa muito. E essa locução, eu faço questão de desenvolvê-la com vocês da maneira adequada. A próxima locução é aquela que eu comecei a mostrar, que era a inovação da atividade economicamente organizada. Então, eu vou colocar aqui, ó, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, vírgula. Olha o que eu vou escrever. Atividade economicamente. Eu vou pôr na mesma linha, porque eu quero usar essa parte de baixo. Organizada. E essa seria a pergunta ou o questionamento central da aula de hoje. O que é atividade economicamente organizada? E eu já até dei uma introdução para vocês dizendo, não foi o direito que trouxe esse conceito. O conceito de atividade economicamente organizada, ele vem lá da economia. Mas, professor, como é que eu vou fazer para entender, para saber, então, o que é atividade economicamente organizada? Me perdoem o exemplo chulo que eu vou me valer-me aqui, mas vocês vão ver que vocês não vão esquecer. Estou desenhando um quadrado, um retângulo, aqui um quadradinho, e nesse quadrado, aqui em cima, eu estou pondo a palavrinha bar, B-A-R, bar. Todo mundo, ainda aqueles que não frequentam um bar, conhecem ou já ouviram falar, ou já passaram em frente a um bar. E aí eu pergunto para vocês,
O que é que tem num bar? Podem falar que eu vou anotar aqui. O que temos dentro de um bar? Bebida alcoólica. Bebidas, verdade. Bebidas. O que mais? Mesa. Mesa, verdade. O que mais tem num bar? Uma mesa de sinuca. Sinuca, é verdade. Sinuca acho que é com S, né? Sinuca. Vou pôr com K, para ficar engraçado, mas acho que é com C. O que mais que a gente tem num bar? Garçom. Garçom, verdade. O que mais? Balcão, caixa. Verdade, temos caixa mesmo. O que mais que a gente tem num bar? Banheiro. 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 Nossa, bar sem banheiro o pessoal faz no poste. O que mais? Cozinha. Cozinha, é verdade. O que mais nós temos num bar? Dinheiro. Dinheiro, óbvio. Sem dinheiro, como é que o pessoal paga, né? O que mais? Cadeira. Cadeira, verdade. O que mais que nós temos num bar? Luz. Luz, verdade. Ó, mas tem bar que é no escuro, hein? Mas tem luz, sim. O que mais que temos num bar? Música ao vivo. Música, é verdade. Música. Vou pôr ao vivo, mas também nós temos que umas que só não é ao morto, né? Mas são gravadas. O que mais a gente tem no bar? Segurança. Segurança. Hoje em dia é bem importante. Segurança. O que mais temos no bar? Uma comida, alguma coisa assim para acompanhar a bebida? Um petisco. Vamos, petisco. O pessoal gosta dessa palavra, né? Então, certo, não está errado, não. O que mais temos num bar? Aquele barman. Opa, legal, hein? Barman. O que mais tem num bar? Briga. Nossa, é verdade. Deus me livre, mas o pessoal briga no bar mesmo. O que mais tem no bar? Sei lá, chaveco? O quê? Chaveco. Chaveco, é com X? É. Chaveco, hein? Mas o pessoal chaveca no bar mesmo, tá certo. O que mais tem no bar? Corno. O quê? Tiroteio. O quê? Aí é bom que já Tem usa. corno. Eu não tô, olha, eu acho que eu não estou entendendo a palavra que vocês estão falando. O que tem no bar? Corno. Forno ou Tem corno? corno chorando. Hã? Corno chorando. Corno bebendo para salgar as mágoas. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha só, eu estava achando que era forno, mas é com C, né? Bom, tem mais alguma coisa no bar que vocês queiram pôr? Um sertanejo. Sertanejo, verdade. Mas tem bar que não toca sertanejo, hein? Tem O que telefone mais? também. Oi? Telefone. Telefone, tem mesmo. O que mais? Wi-Fi, não pode faltar. Eu ia falar agora, Wi-Fi, Wi-Fi. O que mais? Junto com a senha. Senha? É a senha do Wi-Fi? Ah, sim, não. Isso, mas eu vou pôr aqui. O que mais? Tá bom o nosso bar ou não? O nosso não, de vocês. Tá bom o bar? Tem que ter umas dançarinas aí também, para acompanhar a Ô, música. nossa, mas isso aqui é uma dançarina. Isso aqui é um... Não vou nem falar o que eu acho que é, dançarina. Tá bom aqui, Tô achando que isso aí é um cabaré, professor. Eu tô achando também, hein? De dia é bar e à noite é outra coisa. Eu tô achando também. Tem que ter uma jukebox também. É um bar todos esses itens que vocês colocaram aqui para mim? Professor? Não? Você ouviu um não aí no fundo? Ou sim? É sim. Eu acredito que seja um bar, sim. Aí, Faltou. pode falar. Faltou a maquininha de cartão para receber o dinheiro do bar. Não tem problema, vou colocar aqui, ó, cartão. Mas vocês estão... Mas vocês concebem todas essas coisas aradas que nós colocamos aqui como um bar, sim ou não? Sim. Sim, eu penso que estamos falando aqui de um bar.
Como nós não estamos no presencial, eu acho que dificultaria, mas eu vou dizer qual seria a próxima sistemática, e daí a gente pula a próxima etapa, mas eu vou explicar o que seria. Eu escolheria 2 pessoas de vocês para escolherem, dentre esses itens que a gente anotou aqui, 5 itens para montar o bar particular. Então, eu pegaria lá, por exemplo, me dá o nome de vocês, o nome de um aluno. A Grazi. Como? Grazi. Grazi. Nome de outro aluno. Leonardo. Leonardo. Então, deixa eu escrever inteiro. Leonardo. Ó, a gente, se estivéssemos no presencial, eu ia falar, Grazi, escolha 5 itens aqui do bar da sala. E ela escolheria o que ela acharia melhor ali. 1, 2, 3, 4, 5 itens. Pediria para você, Leonardo, escolha também 5 itens, podendo até repetir os itens dela. E você também escolheria 5 itens dos quais você julga mais importante para montar o seu bar. E eu faria a seguinte pergunta. Nós estamos diante de 3 bares? Nós estamos diante de 3 bares, sim. Você vai dizer, mas o bar da sala tem mais de 20 itens e o bar deles só tem 5 itens cada um. Não tem importância. Por que não tem importância? Quando você olhar para o bar da Grazi ou para o bar do Leonardo, desde que eles tenham escolhido os itens aqui que identifiquem a atividade de bar, você não confunde. Você nunca passou na frente de um bar e ficou pensando, será que é uma escola? Será que é uma igreja? Será que é um cinema? Não, o bar é inconfundível. Por que o bar é inconfundível? Às vezes bota com a placa diferente, com nome diferente, e daí lá dentro é outra coisa. Não, mas pensando naquele bar que você está visualizando o que tem ali dentro, né? Então, assim, sem a gente fazer surpresa para vocês. Um bar aqui de itens normais. Você consegue, com muita facilidade, entender o que é um bar. E aí, olha que interessante. E aí, eu vou fazer uma pergunta que, quando a gente está no presencial, os alunos gritam na hora que eu faço a pergunta. No online também. Quantos bares nós temos na cidade de Maringá? Milhares. Número, Leonardo, número? Uns 1000. 1000? Mais de 1000. É muito ou pouco? É pouco. Então, você acha que Maringá tem pouco bar? Tem pouco, é pouco bar. Esse número de 1000 é pouco, só tem mais. Então, vamos pôr mais. Quanto você quer que coloque? Põe uns 20. Quanto? 20 mil. Rapaz! Mas E os botecos que não é legalizado. eu acredito que tenha realmente inúmeros bares. Pergunta, qual é o melhor bar? Do centro. Qual? Do centro de Maringá. Não, mas nome de um. O carimbamba é da hora. Qual? Pimenta doce. Pimenta doce? Tá bom. Qual é o pior bar? É o do Zequinha. Do Zequinha? Então tá. Olha só o que nós fizemos até agora. Nós fizemos um bar da sala, que eu deixei vocês colocarem o que vocês quiserem. Concorda? Eu não limitei, eu fui anotando. Cada um desses itens aqui do bar da sala, o direito chama eles de fatores de produção. Professor, o que são fatores de produção? Fatores de produção são aqueles itens necessários para o exercício daquela atividade empresarial. Então, podem ver que vocês colocaram garçom, caixa, banheiro, cozinha, petisco, barman, uma série de coisas, e eu deixei vocês colocarem o que vocês quiserem. Por quê? É verdade, nós temos bares com tudo isso aqui e muitas outras coisas. Aí eu pedi lá para a Grazi e para o Leonardo montarem o bar deles. Nem pedi para eles escolherem 5 itens para não dificultar, porque a gente está no remoto, só está eu aqui na sala. Mas eles teriam escolhido 5 itens e cada um teria montado. Então, a gente teria o bar da Grazi e o bar do Leonardo. Aí, eu vim para cá e perguntei para vocês quantos bares vocês acham que tem na cidade de Maringá. Daí, empiricamente, vocês me disseram que acreditam ter
20 mil bares. E eu segui na minha linha de raciocínio. Qual é o melhor bar da cidade? O melhor vocês me disseram que é o Pimenta Doce. Qual é o pior bar da cidade? Vocês me disseram que é o bar do Zequinha. E aí agora a gente precisa fazer a conclusão de tudo isso aqui, certo? Qual é a conclusão de tudo isso aqui? A conclusão de tudo isso aqui é o seguinte: o melhor bar, que é o bar da Pimenta Doce, o pior, que é o bar do Zequinha, o bar da Sala, o bar da Grazi e o bar do Leonardo, o que eles têm em comum? Todos têm que ter um empresário. Todos têm que ter empresário, isso é verdade. Mas tem mais uma coisa em comum. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica? Querem ver uma coisa que a gente não está pensando? Vou pôr uma seta aqui, vou escrever aqui, atividade, fim. E eu pergunto, qual é a atividade fim de um bar? Lucrar? Fazer o quê? Comércio. Comércio? É comerciante. Comerciante? Para vender. Tem certeza? Mas qual que é a atividade fim do bar? O que você vai fazer num bar? Para ter lucros. Lucro? Mas a Car Wash fechou porque dava prejuízo. Então a gente não pode considerar o lucro como sendo a atividade fim do bar. Qual que é a atividade fim do bar, gente? Depende do bar? Não, todos vão ter que ter a mesma. Qual é a atividade fim do bar? Fornecer bebida? Fornecer bebida, mas bebida vende no mercado também. É a atividade econômica, ele vai servir tanto para como fornecer empregos e como Diversão? Diversão. Estamos tangenciando qual é a atividade fim do bar. O que seria diversão aqui dentro do direito? O que seria a diversão? Dentro do direito, eu não sei, é a mesma coisa da vida da gente pessoal? Quando eu perguntei aqui para vocês qual era o melhor bar da cidade, alguém me respondeu Pimenta Doce. Por motivos pessoais, essa pessoa entende que é o Pimenta Doce. Ela gosta do atendimento, ela gosta do preço, ela gosta da localização, concordam? Quando eu perguntei qual é o pior bar, ela me falou bar do Zequinha. Eu nem sei onde é o bar do Zequinha, mas com certeza ela deve achar porque é um bar ruim, que não tem movimento, ou que não atende, não vende as bebidas, ou não toca a música que ela quer, concordam? E eu pergunto agora, qual é a atividade fim do bar? E daí o mais próximo que vocês chegaram foi a diversão. No direito, a gente chama a diversão de entretenimento, não é? Entretenimento. E aí, do lado de cá de tudo isso aqui, alguém me falou que todo bar tem um empresário. É verdade, acho que foi o Leonardo, não foi? Verdade. Vejam que agora a gente vai fazer a conclusão de todo esse converseiro que eu fiz. Nós temos o empresário aqui de um lado, nós temos os 20 mil bares, o melhor bar que é o Pimenta Doce, o pior bar que é o bar do Zequinha, nós temos o bar da Sala, nós temos o bar da Grazi, nós temos o bar do Leonardo, e nós temos ali a atividade fim do bar como sendo o entretenimento. E aí, não sei se vocês se lembram ou se vocês já esqueceram do que é que eu estava fazendo, eu estava tentando conceituar ou explicar o que é atividade economicamente organizada. Vocês estão lembrados? Atividade economicamente organizada, olha aqui que eu coloquei o nome do que era isso aqui, são fatores de produção. Então, a atividade economicamente organizada, esse conceito, essa locução que vem lá da economia, quer dizer o quê? Organização dos fatores de produção. Organização dos fatores de produção que distanciam o empresário da atividade fim. Quando você pega o melhor bar da cidade, o Pimenta Doce, ele chega lá ele cumpre a atividade fim dele, que é o entretenimento. Quando você chega no pior bar da cidade, é o bar do Zequinha, só vende rabo de galo para beber. Não importa. Quem vai lá vai buscando entretenimento, ele cumpre a função. Quando vocês pegam o bar aqui da Sala, que vocês organizaram esses fatores de produção dessa forma,
ele cumpre a atividade fim dele. Qual a atividade fim dele? Entretenimento. Quando você pega aqui o bar da Grazi ou o bar do Leonardo, eles, ainda que só com 5 itens de fatores de produção, você não tem como olhar para o bar da Grazi ou para o bar do Leonardo e falar assim, pera lá, isso aqui é um museu, isso aqui é um restaurante. Não, você entende que é um bar. Então, quando nós estamos diante de toda essa cadeia, qual cadeia? De um lado nós temos o empresário, do outro lado nós temos a atividade fim. Então, quando a gente tem a organização desses fatores de produção aqui pelo empresário, para se chegar na atividade fim, é isso aqui que o legislador quis dizer quando ele colocou atividade economicamente organizada. Ou seja, para se chegar a uma determinada atividade fim, o empresário, aquele que exerce profissionalmente, ele vai organizar os fatores de produção de acordo com as convicções dele para poder chegar na atividade fim que o bar exige. Então, quando eu perguntei aqui dos 20 mil bares, eu faço a pergunta, existe algum bar igual ao outro em Maringá? 2 bares iguais? Não. Não tem. Por que nós não temos 2 bares iguais? Nós não temos 2 bares iguais porque cada bar é montado por um empresário. Então, por exemplo, se eu pedisse para a Grazi montar o bar dela, de repente ela acha que as paredes do bar ficariam melhor pintadas de branco. E, de repente, se você perguntar para o Leonardo, ele vai falar, não, meu bar eu quero que pinte parede de preto. Se você perguntar para a Grazi, por exemplo, ela vai dizer, não, meu bar eu quero que toque pop rock. Se você perguntar para o Leonardo, ele vai dizer, não, eu quero que toque sertanejo no meu bar. Não há certo ou errado, não há problema. Esses itens são fatores de produção que cada empresário vai organizar da melhor forma, da maneira que ele acha melhor para o negócio dele. Agora, o que tem que se alcançar é o entretenimento. Você pode estar pensando, não, mas eu vou no bar para encher a cara. Não, você não vai no bar para encher a cara, porque se fosse para encher a cara, você pode encher na sua casa, você pode encher onde você quiser. O bar, você vai lá buscando entretenimento. O bar é onde tem gente, o bar é onde tem música, o bar é onde hoje tem aglomeração. Quer dizer, tem uma série de itens, uma série de fatores de produção que identificam um bar. Você vai dizer, bar vende bebida, é verdade. Mas nem todos os bares vendem todas as bebidas, concorda? Cerveja, chopp, vinho. Tem bar que não vende vinho, né? Não tem carta de vinho. Então, é nesse sentido que quando o legislador colocou ali, atividade economicamente organizada, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que é a organização dos fatores de produção. Vocês conseguiram entender essa locução? Ela é bem importante. Sim ou não? Vocês estão aqui ainda ou sumiram? Professor, só pode repetir a definição de fatores de produção, por favor? Repito, fatores de produção são aqueles itens que a gente utiliza para fazer o quê? Para chegar na atividade fim. Eu peguei o bar porque eu tenho certeza absoluta que todos vocês... deixa eu tirar uma foto disso, né? Tenho certeza que todos vocês, não estou dizendo que vocês frequentam, mas eu tenho certeza absoluta que vocês sabem o que é um bar. Mas a gente pode também fazer a transcrição ou a interpretação se a gente pegar a questão da faculdade, gente. Como assim a questão da faculdade? Maringá, me corrijam se eu estou errado. Maringá nós temos, acho que, 9 faculdades de direito. Nós temos alguma faculdade que é igual a outra? Não, as faculdades são diferentes. Mas por que as faculdades são diferentes? Porque cada empresário de cada faculdade resolveu pegar os fatores de produção e organizar da maneira que acham melhor. Se você pegar aqui a UniFCV, a cor da parede, foi feito um estudo fotocromático, e essa cor, eu achava que era amarelo porque eu sou daltônico, mas essa cor é verde. Então, a cor verde é um fator de produção. O fato de ter um data show em cada sala é um fator de produção. O fato da localização estar em frente ao terminal é um fator de produção.
O fato do valor da sua mensalidade ou da sua bolsa é um fator de produção. O fato de ter o Juliano dando aula aqui de direito empresarial é um fator de produção. Ah, mas tem fatores melhores ou tem fatores piores? A discussão não é essa, gente. A discussão é, cada empresário pode montar e organizar os fatores de produção da maneira que ele achar melhor, desde que ele chega na atividade fim. Qual é a atividade fim da faculdade? Prestação de serviços educacionais, prestação de serviços acadêmicos, concordam? Então, quando a gente está falando, quando o legislador colocou lá, atividade economicamente organizada, ele está querendo dizer que, qual é o conceito? Eu já perguntei várias vezes nas provas, gente, conceitue, explique o que é atividade economicamente organizada. E evidentemente que eu sempre tive aqueles alunos engraçadinhos que chegavam lá e colocavam assim, é o bar, professor. Se colocar o bar, eu dou 0. Ah, mas por que eu dou 0? Você falou que é o bar. Eu não falei que é o bar. Eu usei o bar para exemplificar, explicar toda essa passagem jurídica do empresário até a atividade fim. Para você poder entender que a atividade economicamente organizada, o conceito mais simplório e objetivo que eu consigo imaginar é organização dos fatores de produção. Vocês conseguem anotar isso? Atividade economicamente organizada nada mais é do que organização dos fatores de produção. Conseguiram anotar? Conseguiram pegar aqui a linha de raciocínio? Sim ou não? Pode repetir, professor, que cortou minha internet? Eu perguntei se vocês conseguiram anotar o conceito de atividade economicamente organizada e se conseguiram fazer esse entendimento, esse raciocínio, essa passagem jurídica que eu fiz com vocês. Sim. Sim, não, talvez, meia-meia. Sim, professor. É bem importante. Eu vou repetir pela última vez, que eu vou apagar o quadro, que dá para a gente andar mais um pedacinho. Nossa, são 9h05, é cedo ainda. Atividade economicamente organizada, está no conceito, no caput do 966. Prof, o que é isso? É a organização dos fatores de produção pelo empresário que o distancia da atividade fim. Ao longo, entre o empresário e a atividade fim, pode ter um monte ali de fatores de produção até se conseguir chegar na atividade fim. Essa é uma das explicações, gente, mais interessantes aqui dentro do conceito de empresário. Por quê? Porque eu consegui demonstrar para vocês que, por que a gente não tem 2 faculdades iguais, por que a gente não tem 2 bares iguais, por quê? Cada empresário vai montar os fatores de produção da maneira que ele acha melhor, da maneira que ele acha correto. E, se você pensar aí no melhor bar da cidade e no pior bar da cidade, se você for lá e perguntar para o dono do bar do Zequinha e falar para ele, o senhor sabia que o senhor é dono do pior bar da cidade? Ele não vai aceitar. Por que ele não vai aceitar? Porque o bar é dele, ele montou aquilo de acordo com o que ele achava melhor, concordam? Então, todo empresário, quando se propõe a exercer uma atividade empresarial, ele não acredita que ele vai ter uma atividade que não seja considerada boa ou a melhor. Só gostaria também que anotassem que a atividade fim de qualquer atividade empresarial não é o lucro. O lucro é a consequência. Nós não conseguimos manter uma organização dessa, uma atividade empresarial com prejuízo. A gente mantém durante um determinado período e depois vai fechar, vai falir, gente. Posso apagar? Posso, né? Até apaguei. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade economicamente organizada. Não vou apagar essa locução, que já está fazendo parte aqui da minha conceituação. Atividade economicamente organizada, que pode ser... Olha a próxima palavrinha. Eu já vou usar 2. Produção ou circulação. Circulação. O que é produzir dentro do direito, gente? Produção
é a transformação de matéria-prima em um produto acabado, concordam? Se a gente pegar um exemplo mais simplório, vamos pegar lá uma padaria, o que uma padaria faz? Ela pega ovos, farinha, leite, fermenta e transforma em pão, em bolos, em tortas. Então, produção é a transformação de matéria-prima num produto acabado. Professor, eu quero um exemplo um pouco mais rebuscado. Vamos pensar naquela fábrica aqui de carretas que a gente tem aqui em Maringá, Sarandina, Noma. O que a Noma faz? A Noma pega ferro, aço, tinta, lona, madeira, tecnologia, marca e coloca tudo isso em um produto final que ela vende aí por 100, 150 mil reais uma carreta. Então, produção. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada que pode ser para produção ou circulação. O que é a circulação aqui dentro do direito? Circular, gente, é simplesmente comprar e vender. O que é comprar e vender? Eu não estou produzindo nada, estou apenas circulando. Um supermercado, esqueçam a questão lá da padaria e da questão do açougue. Um supermercado, ele apenas circula produtos. Você vai lá na prateleira e pega um produto que não foi ele que produziu, ele apenas está circulando. No estoque dele vai ter uma série de caixas, uma série de produtos armazenados para poder repor ali o estoque, poder repor as prateleiras, está apenas circulando. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, é o não amador, né, é o profissional, a atividade economicamente organizada, que é a organização dos fatores de produção, para produção, né, transformação de matéria-prima num produto acabado, ou circulação de bens, até aqui tudo bem, é o que a gente está conversando, né, produção de bens, e a inovação do Código Civil de 2002 brasileiro, bens ou, olha a palavrinha, deixa eu até escrever melhor, porque eu vou tirar foto, né, Juliana? Produção de bens ou serviços. Esse é o caput do artigo 966 do Código Civil Brasileiro. Bens está diretamente com o que a gente estava conversando, concorda? Produção aí de bolo, de torta, de carreta, de qualquer outra coisa que você imagine aí que seria a transformação de um produto, de matéria-prima, num produto acabado. Isso sim é produção. Circulação é só quando eu estou comprando e vendendo. Pessoal que vai lá em São Paulo buscar coisas para vender, pessoal que vai lá no Paraguai, Guaíra, né, Foz do Iguaçu, trazer produtos importados para vender. O pessoal mais fino ia para Miami, né? O pessoal mais simplório ia aqui para Foz do Iguaçu. Circulação, só está comprando e vendendo. Bens, e a inovação do Código Civil Brasileiro de 2002, que não tem nada de novo no mundo, mas tem de novo aqui para nós, é a prestação de serviço sendo considerada uma atividade empresarial. A prestação de serviço no Código de 1850, lá com o Regulamento 737, ela não fazia parte do Código Comercial. Ele era tratado como uma atividade civil e dava um tilt na cabeça aqui dos alunos, porque era difícil você trabalhar essa locução de prestação de serviço como sendo uma atividade civil. Hoje é indiscutível. Hoje, a atividade empresarial, ela faz parte tanto aqui da questão dos bens quanto dos serviços. Então, o conceito completo aqui de empresário considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Então, eu vou repetir mais uma vez. Esse é o caput do artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção de bens ou serviços. Eu vou parar a aula por aqui, porque conseguimos vencer o caput do 966. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre, esse aqui é o conceito de empresário. Na próxima aula, a gente conversa sobre o conceito do não empresário
e se der tempo do elemento da empresa, senão a gente redivide em outra aula. Então, na aula de hoje é dia 29, nós conseguimos cumprir o conceito de empresário da parte do caput do 966. Quem puder, assista a aula que eu postei lá, que é uma aula de 2020, que é para um curso tecnólogo, tem uma aula um pouco menos profunda, e hoje à noite eu vou proferir essa aula lá da minha casa, que daí fica mais fácil a questão ali dos slides, mais o professor falando, eu posto ela para vocês também. Vou fazer a chamada agora, combinado? Professor, Oi? eu não entendo uma coisa assim. Por que que o advogado ele não é considerado empresário?